Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos, um texto do Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. João, capítulo 3, a partir do verso de número 16, diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém, queridos? Vamos meditar nesse texto. O reverendo Weber já fez oração. Vamos olhar para esse texto e extrair dele algumas verdades para as nossas vidas. Queridos, o mundo viveu no século XVI um dos grandes movimentos de avivamento, a Reforma Protestante, um retorno às Sagradas Escrituras, um retorno ao princípio da fé, a palavra de Deus como verdade absoluta e a busca incessante para a proclamação de um evangelho límpido, claro e vivo, transformador de vidas. Assim, a Reforma Protestante, como um grande movimento dado pelo próprio Espírito Santo de Deus, de avivamento da sua igreja, teve vários temas, lemas, fundamentos, várias máximas que marcaram este período. Uma delas, cunhada pelo reformador João Calvino, foram as seguintes palavras em latim: pós tenebras lux. Depois das trevas, depois da escuridão, luz. Depois da escuridão, depois das trevas, luz, ou a iluminação. Interessante, queridos irmãos e irmãs, nessa manhã, é que um dos postulados da Reforma Protestante, principalmente aquela que ocorreu em Genebra, não apenas, mas também essa que ocorreu em Genebra, era de que a palavra de Deus deveria estar acessível, posta a todos aqueles que queriam ser fiéis e leais a Deus. A palavra não poderia estar guardada, escondida. Ela deveria ser acessível como alguém que ouve a sua própria mãe falar-lhe em sua língua. Assim, o crente, o fiel, o temente a Deus deveria olhar para essa palavra com desejo de conhecer, com carinho, com afeto. Da mesma maneira que uma mãe fala ao seu filho, deveria ser o crente, lendo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar-lhe ao coração. Ora, se é assim, a palavra de Deus não pode estar escondida, não pode estar guardada. Ela precisa estar disponível. Depois da escuridão, luz. O que os reformadores, sobretudo aqueles que passaram por Genebra, a partir de João Calvino, queriam dizer com essa frase, que virou um dos grandes lemas e postulados da Reforma, que se espalhou por toda a Europa e o mundo, é que, por séculos, anos a fio, a igreja não teve acesso à revelação de Deus, porque essa revelação era de uso restrito. Conta-se que o primeiro desses grandes reformadores, Martinho Lutero, só teve acesso a essa palavra depois dos 20 anos de idade, quando desesperado e fugindo daquilo que era o propósito de seu pai, o pai de sangue, queria que ele cursasse direito, fugindo foi para o mosteiro em Erfurt, e bateu na porta do mosteiro para tornar-se ali um noviço.
porque ele sabia, ali em Erfurt, naquele mosteiro agostiniano, o controle, a vigilância era muito grande. Ele achava à época ainda que debaixo de grande vigilância ele poderia se livrar dos seus pecados pelo seu próprio esforço. Ele ainda acreditava isso na época. Mas, além da dinâmica do mosteiro agostiniano de Erfurt, Lutero também tinha um desejo, o desejo de estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Por isso ele sabia, entrando no mosteiro, ele teria acesso a uma Bíblia inteira. Toda a Escritura estaria acessível para a sua leitura, edificação e crescimento. Irmãos, o quanto amamos a palavra de Deus, o quanto amamos a revelação de Deus para nós. A verdade é que nós sofremos, todos nós, sofremos do mal do nosso século, o imediatismo. Nós não conseguimos, quer dizer, pode ser que você consiga, talvez seja só o meu pecado. Eu não consigo, irmãos, eu tenho dificuldades em olhar a mensagenzinha do WhatsApp, tendo ela sido visualizada, eu enviei, a pessoa olhou e ela não me respondeu. Ai, eu fico agoniado. Me responde, criatura, você já leu. Nós somos inquietos com coisas tão simples, queridos. Esse imediatismo se reflete em todas as outras coisas. Nós nos inquietamos quando as coisas não acontecem no nosso tempo, não vão conforme o nosso ritmo, e por consequência, quando aplicamos a Deus, nós nos tornamos crentes inquietos, quando não temos o discernimento completo daquilo que gostaríamos de ter, quando Deus parece não dar a resposta que nós gostaríamos de ouvir, quando nós temos que gastar tempo a estudar este livro e aprender sobre quem é Deus e o que Ele quer para as nossas vidas. Ora, se nós estamos numa escola bíblica dominical, se nós estamos reunidos aqui, meus irmãos, é porque nós precisamos dessa palavra. Então nós vamos nos assentar em carteiras, vamos ouvir um professor ministrando algo da parte de Deus, porque precisamos ser edificados por essa palavra. Se nós o fazemos apenas como exercício de religião, então nós aprendemos algumas palavras diferentes, alguns conceitos diferentes, e seguimos a vida daí. Mas com temor e tremor no nosso coração, nós saltamos do mero trâmite de uma religião, mas nós entendemos que no momento em que nós nos assentamos para ouvir essa palavra em uma aula, em que nós podemos tirar dúvidas, nós podemos perguntar, nós podemos compartilhar com os nossos irmãos o tema que está sendo proposto. Então, queridos, nós temos aí a chance de sermos edificados pela palavra que vai gerar transformação de vida. Portanto, o grande desejo do nosso coração é aquietar-nos, ficarmos calmos, sem apreensão, sem desespero, para assimilarmos as verdades da palavra de Deus, para que hoje ainda, neste domingo, para que amanhã, a segunda-feira, para que pela semana que se segue, todos os dias que virão, nós sejamos praticantes, e não apenas ouvintes dessa palavra. Olha como nos inquieta sentarmos e ouvirmos essa palavra aqui onde estamos. Se por um momento a nossa atenção foge, nós começamos a pensar no vento que sai do ar, na aguinha quando ela está caindo ou quando ela não está caindo. Nós observamos o cabelo ou a falta dele de quem está à nossa frente. Nós nos inquietamos com quem está do nosso lado. Nós lemos toda a pastoral enquanto a mensagem está sendo ministrada. Você pode ler depois. Foi inclusive o pastor que vos fala que escreveu. Pode ler. Não agora. Nós nos inquietamos com tudo. Se chove, nós estamos inquietos. Se está muito quente lá fora, nós estamos inquietos. O reverendo Jailson falou aqui na semana passada. Nós não conseguimos ficar aqui para ouvir essa palavra sem levantarmos, irmos ao banheiro, tomarmos água. Se você estivesse no cinema, você não faria isso. Nós nos inquietamos com tudo. Meus irmãos, homens e mulheres de Deus morreram por essa palavra. Se entregaram por inteiro, deram a vida. E ainda hoje, irmãos de fé, queridos nossos, estão espalhados pelo mundo proclamando esta palavra. Anualmente,
Nós recebemos missionários aqui em Brasília, em diferentes organizações missionárias, uma delas, a Além, que vem se instalar em Brasília para gastar 2, 3, 4 anos de sua vida estudando, para terem ferramentas para a tradução da Bíblia a povos que ainda não têm acesso a essa palavra. Nós a temos por inteiro, e o quanto nos alimentamos dessa palavra. Será que a nossa vida ainda caminha em trevas? Ou nós, de fato, somos iluminados por essa palavra que vem de Deus? O mal do nosso século é essa inquietação. Na exigência de respostas rápidas e imediatas, nós não queremos gastar tempo ouvindo a voz de Deus por intermédio do texto sagrado. O mundo, a depravação, a injustiça, a indiferença, a imoralidade, enfim, o pecado que assediava e tomava aquele povo no século XVI, continua sendo o mesmo. Continuamos em um mundo depravado de injustiça, de indiferença, de imoralidade, ou seja, um mundo cheio do pecado. A urgência da palavra de Deus continua sendo a mesma, ela precisa ser trazida à luz, precisa estar acessível a todos. O pecado continua a ser o problema, não um dos, mas ele é o problema. Porque todos os outros problemas que vivenciamos, entre eles todos os problemas sociais que nós poderíamos nomear, são consequência do pecado humano. Toda a violência que nos obriga a vivermos trancados em nossas residências, tudo isso é fruto do pecado. Se nós continuarmos a atacar a superfície, meu irmão, sem aprofundar na raiz do que está causando tudo isso, continuaremos apenas pela aparência. A raiz de todos os nossos males é o pecado. O abismo que há entre nós e Deus, a distância que há pelo pecado que se impõe entre nós e Ele, esse abismo, esse fosso aberto. O problema da humanidade continua sendo um problema de desconhecimento de Deus, e por isso um mergulho no pecado. Portanto, o homem continua necessitado da luz de Deus. Ele continua necessitado dessa iluminação divina, que não vem pelo mero fechar dos olhos e o aguardo de que algo aconteça. Não. A luz de Deus brilha sobre nós, sempre, por intermédio de seu Filho, Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra saída. Jesus é a luz que o mundo precisa. O querigma, a poderosa mensagem de Deus, o Logos, o Verbo de Deus, ou como em João 3, do verso 16 ao 21, no texto que nós lemos, a luz de Deus, que iluminando o homem, o tira da condição de trevas, de escuridão, faz brilhar sobre ele uma luz bendita. Por isso, nós bem conhecemos o verso de número 16, não é verdade, queridos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse nós bem o sabemos de cor. Mas veja como o texto continua. Verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui, o evangelista João faz uma separação, e a palavra aqui é do próprio Jesus, faz uma separação. A separação é, verso 18, quem nele crê, não é julgado. Ora, há uma verdade bíblica profunda aqui, e a teologia nos ensina que aqueles que estão em Cristo Jesus estão justificados. Diante de Deus, o seu pecado está limpo, ele está puro, purificado. É por isso, meus irmãos, que nós ainda hoje, como crentes, salvos por Cristo Jesus, lutamos contra o pecado com toda a força, não porque através da nossa luta nós seremos santos pelos nossos esforços e assim alcançaremos o benefício ou a bênção de Deus. Não o inverso, é o inverso.
Uma vez que já fomos alcançados por todas as bênçãos de Deus, damos o melhor de nós mesmos. Nos empenhamos com afinco, toda a nossa força e energia, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, não pecaremos. E não pecaremos ou lutaremos contra o pecado, porque queremos agradar aquele que já nos salvou. Se você pecar mais ou menos, você não vai morar mais perto ou distante do trono. Não. Nós o fazemos por temor, porque já fomos salvos, estamos justificados. Como podemos viver agora, ainda em pecado, uma vez tendo sido libertos dele, não mais escravos do pecado, mas com a nova vida recebida em Cristo Jesus? Deu o melhor de si mesmo para lutar contra o pecado. Você há de agradar aquele que te tirou das trevas e o trouxe para a sua luz, ou o reino de sua maravilhosa luz. Irmãos, o texto segue então com essa cisão, e ele mostra, ora, aquele que nele crê não é julgado, afinal de contas, ele já está justificado. Por outro lado, o que não crê já está julgado. Ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se o único meio de achegar-se a Deus é por intermédio de Cristo Jesus, se Ele é a luz do mundo, então o mundo que está em trevas não alcançará a presença de Deus, se não se encontrar em Cristo Jesus. É por isso que no verso 19, Jesus diz que o julgamento está posto e está dado. Veja na Bíblia o verso de número 19, acompanhe comigo no texto sagrado. O julgamento é este, 2 pontos, um em cima do outro. Ele passa a dizer qual é o julgamento. A luz veio ao mundo. Ele está falando dele mesmo, é Jesus encarnado. Vírgula. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ponto e vírgula, o texto continua. Porque as suas obras eram más. Agora olha aqui para o pastor, queridos. Perceba qual é o problema. A luz veio ao mundo. Cristo se revelou. Quem vê o Filho, vê o Pai. Como eu posso chegar até Deus? E Jesus diz, olha para mim. Eu sou filho de Deus. Estamos em Jesus, estamos justificados, temos a salvação, temos paz com Deus. Essa é a mensagem de Paulo aos Romanos. Não aceitamos a luz, não miramos em Jesus e buscamos todos os outros meios possíveis para nos achegarmos a Deus, mas não estamos em Jesus, o julgamento já está dado, rejeitamos o único caminho possível para o Pai. Ao pregarmos, meu irmão, minha irmã, temos 2 alternativas. Primeira, ao pregarmos, anunciamos o Evangelho de salvação, anunciamos o homem em pecado. E então 2 alternativas se apresentam. Primeira, ou a mensagem recebida e acolhida no coração, e a transformação, ou ela é rejeitada, e a pessoa não aceita a mensagem. A nossa missão e a nossa função, Deus nunca te chamou, meu irmão, para salvar ninguém. A nossa missão não é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Quem o faz? É o Espírito Santo, não sou eu, não é você. Então nós anunciamos, e essa é a nossa missão, anunciar. Mas, meu irmão, se as pessoas crerão ou não, não compete a nós. Ao rejeitar a mensagem de salvação, ao rejeitar a luz de Deus que brilha por intermédio do seu Cristo Jesus, esses homens se tornam seus próprios algozes. Eles não se renderam, as suas obras eram más. E é esta mesma palavra que Jesus usa no verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Todos, confrontados pelos seus pecados, a luz de Cristo que brilha sobre nós, precisam reconhecer seus erros, precisam passar pela cruz, morrerem para si mesmos, deixarem aos pés da cruz tudo, e a partir daí seguirem a Jesus. Se não há convencimento do pecado, se não há arrependimento,
E se não há transformação, deixa eu te dizer, não há universalismo, não vai para o céu. Existe um lugar, e este lugar não é o céu, vai para o inferno. Meu irmão, minha irmã, pregue, não cesse de pregar. Anuncie as boas novas de salvação. Deixe o Espírito Santo usar sua vida. Deixe que o Espírito Santo aplique a obra de redenção nos eleitos de Deus. Mas não se turbe. Acalme e aquiete o seu coração. Você conhece a palavra? A mensagem tem sido pregada. Então Deus está te usando. Quer ouçam, se convertam. Quer, façam exatamente o contrário. Se façam de surdos, não ouçam e não queiram mudar de vida. O Evangelho nos confronta em nossos pecados, em nossa zona de conforto, nos confronta na nossa inimizade para com Deus. O Evangelho, ao nos confrontar, exige transformação. Mas nem todos querem se transformar, não querem que suas mazelas sejam trazidas à luz de Cristo. Mas esse é o único meio de transformação. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem está em Cristo Jesus não tem medo de que seus males sejam expostos para serem transformados. Não há acusação que recaia sobre seus ombros. Não há dedo enriste em seu nariz que possa trazer-lhe vergonha. O preço já foi pago em Cristo Jesus. E hoje nós estamos em transformação, em santificação. Eu quero fazer uma leitura diferente do texto, para nós encerrarmos. E eu quero que você acompanhe comigo. Nós substituiremos a palavra luz por Jesus. A partir do verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que Jesus veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a Jesus, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a Jesus, não se chega para Jesus, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se de Jesus, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a nossa luz. Foi o profeta Isaías anunciando o Messias que viria, que disse no capítulo 9, no livro do profeta Isaías, no verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus brilhou sobre nós. Andemos na luz, sigamos Jesus, deixemos que sua palavra nutra nosso coração de vida, de fé e de esperança. Cristo em nós, foi dissipada toda a treva, toda a escuridão se foi, em nós brilha o Filho de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, obrigado por teu Filho Jesus, obrigado por enviar o teu Filho a este mundo, transformar as nossas trevas, a nossa escuridão, em luz, luz permanente, vida eterna. Obrigado, Senhor. Consagramos as nossas vidas a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Pai, Tua palavra viva, eficaz, revelação do Senhor, seja sempre a mensagem suficiente para encher o nosso coração de alegria, de fé, de esperança, iluminar os nossos passos, iluminar os nossos caminhos, nos dar entendimento, discernimento, e ser traduzida em nossa boca, ó Deus, na mensagem do Evangelho pura, verdadeira,
Ó Deus, no século XVI, para um povo que caminhou tanto tempo em trevas, resplandeceu a luz do Senhor, pela Tua palavra acessível a todos. Hoje ela está aqui, ó Deus, nós a temos. Pai, precisamos meditar no texto sagrado, é a luz do Senhor para as nossas vidas. Esse texto sagrado que nos fala sobre Teu Filho, sobre a salvação que há em Ti, esse texto sagrado que nos confronta em nossos erros, em nossos pecados e nos dá vida. É esse texto sagrado, ó Deus, que nos orienta para onde devemos caminhar e como devemos seguir. Dá-nos calma, paciência, ó Deus, para gastarmos tempo meditando nessa palavra. Ó Deus, empenharmos a nossa vida para que esse texto santo seja de fato e de verdade aquilo que nos nutre, aquilo que nos sacia todo dia, ó Pai. Obrigado por essa escola bíblica dominical, Tua igreja reunida para ouvir os ensinos da Tua palavra. Ó Deus, alcança os nossos irmãos no Brasil e no mundo que ainda não conhecem essa palavra. Ao tempo, ó Deus, em que somos gratos pela revelação do Senhor acessível a nós, intercedemos por aqueles, ó Deus, que padecem sem a Tua palavra, que necessitam da Tua palavra. Sejamos nós instrumentos do Senhor para que essa mensagem de salvação alcance todo o mundo, para que todos os povos saibam que Tu és Deus. Seja assim, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, a luz do mundo. Amém.